Há milhares de anos, uma promessa foi sussurrada a um homem solitário nas planícies de Ur. Seu nome era Abraão, e aquela voz que ecoou do invisível mudaria o curso da humanidade. De ti farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquelas palavras, ditas sob o céu estrelado, eram mais do que promessa. Eram um pacto eterno. Um laço entre o Criador e um homem disposto a deixar tudo. Abraão partiu sem mapa, guiado apenas pela fé. E de sua obediência nasceria um povo escolhido, destinado a carregar o selo da aliança divina. Os séculos avançaram, e o fio da promessa passou de geração em geração. Isaque nasceu quando tudo parecia impossível, e dele veio Jacó, o homem que lutou com Deus até o amanhecer e saiu marcado para sempre. Foi naquela noite que o Senhor lhe deu um novo nome, Israel. 12 filhos nasceriam dele. 12 nomes que se tornariam bandeiras. 12 linhagens seladas no coração do tempo. Mas o que começou como bênção logo se transformaria em conflito. A casa de Israel não era um lar de paz. Era um campo de disputas, ciúmes e traições. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Asser, José e Benjamim. 12 irmãos, cada um carregando um destino profético. Entre eles, um se destacava, José, o filho da velhice, o sonho mais precioso de Jacó. Seu pai o cobriu com uma túnica de muitas cores, e aquele tecido colorido acendeu o ódio em corações sombrios. José começou a sonhar, e seus sonhos revelavam algo grandioso, feixes de trigo se inclinando diante do seu, o sol, a lua e 11 estrelas prostrando-se perante ele. Os irmãos o chamaram de arrogante. O invejaram. E um dia decidiram silenciá-lo. Jogaram-no em uma cisterna e o venderam como escravo a mercadores que o levaram ao Egito. Ali, José foi traído, preso, esquecido. Mas mesmo nas sombras, a promessa o acompanhava. Dos calabouços do faraó, ele ascendeu ao trono. De escravo, tornou-se governador da nação mais poderosa do mundo antigo. Quando a fome assolou a terra, seus irmãos vieram buscar alimento e, sem saber, curvaram-se diante dele, cumprindo o sonho que tanto odiaram. José os perdoou. Chamou o pai, trouxe toda a família para o Egito. 70 almas desceram com Israel, e ali nasceu o embrião de um povo incontável. Mas o tempo passou. O faraó que conhecia José morreu, e um novo rei se levantou, um tirano que temia o crescimento dos hebreus. Os filhos de Israel se tornaram escravos. 4 séculos de opressão, sangue e silêncio. Até que, no meio de uma sarça em chamas, uma voz rompeu a noite do deserto. Tenho visto a aflição do meu povo. Desci para livrá-lo. O libertador tinha nome, Moisés. Diante de Faraó, ele ergueu o cajado e o impossível aconteceu. As águas do Nilo se tingiram de sangue, o céu se cobriu de trevas, os primogênitos morreram. E, por fim, o mar se abriu. Israel atravessou a seco. O exército inimigo foi engolido pelas ondas. Deus havia cumprido outra parte da promessa. Um povo sem pátria caminhava rumo à terra prometida. No deserto, o Criador lhes deu a lei, mandamentos esculpidos pelo próprio dedo divino. Mas, mesmo sob a nuvem da presença, o coração do povo vacilava. Murmurações, idolatria, rebeliões. A geração que saiu do Egito morreu sem ver Canaã. Apenas Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá, atravessaram o Jordão. Sob a liderança de Josué, muralhas ruíram, reinos caíram, promessas se cumpriram. E quando o pó da guerra baixou, a terra foi dividida. Cada tribo recebeu sua herança. Mas uma delas, a de Levi, não herdou território, pois Deus mesmo seria sua porção. Para manter o número sagrado, os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, receberam territórios próprios. Assim, 12 tribos se estabeleceram, os alicerces de uma nação nascida de promessas eternas. Mas o equilíbrio seria breve. Porque entre bênção e ruína, sempre há um intervalo pequeno. Com o tempo, o povo que carregava o nome de Deus começou a se dividir. A idolatria dos vizinhos infiltrou-se nas tendas. Profetas foram ignorados. E o que era um reino unido transformou-se em disputa de poder. Após a morte de Salomão, filho de Davi, o trono se dividiu.
10 tribos se rebelaram e formaram o Reino do Norte, chamado Israel. As tribos de Judá e Benjamim permaneceram fiéis em Jerusalém, formando o Reino do Sul, Judá. 12 tribos, agora separadas por ódio e política. Um povo que nasceu da fé, rasgado pela própria desobediência. O norte ergueu altares pagãos. Jeroboão, seu rei, colocou bezerros de ouro e declarou: Estes são os teus deuses, ó Israel. Os profetas Elias, Eliseu, Amós e Oséias clamaram ao povo, mas suas vozes ecoaram em vão. A paciência divina se esgotou. Em 722 a.C., a Assíria invadiu o Reino do Norte. As muralhas de Samaria ruíram. Homens, mulheres e crianças foram levados em correntes. Foram espalhados pelos 4 cantos do império. E assim, 10 tribos desapareceram, engolidas pelo tempo, dissolvidas entre povos estrangeiros. São elas as chamadas 10 tribos perdidas de Israel. Ninguém sabe ao certo onde foram parar. Alguns dizem que migraram para a Pérsia, outros afirmam que chegaram à Índia, à Etiópia, até as Américas. Mas a verdade permanece envolta em neblina. Elas sumiram da história humana, mas não do plano de Deus. O profeta Ezequiel viu o futuro. 2 varas, uma com o nome de Judá, outra com o de Efraim, se uniam em sua mão. E o Senhor disse: Farei delas uma só nação, e um só rei as governará. Séculos depois, o apóstolo João, na visão do Apocalipse, viu 144.000 selados, 12.000 de cada tribo. Nomes antigos, esquecidos pelos homens, preservados pelo céu. Mas algo curioso aparece na lista. A tribo de Dan desaparece, e José, que havia sido dividido entre Efraim e Manassés, volta como um só nome. Um mistério que aponta para juízo, restauração e propósito eterno. Mesmo dispersos, Deus jamais os apagou. A promessa feita a Abraão continua viva. Israel foi espalhado, mas nunca destruído. Deus plantou sua semente entre as nações, esperando o tempo da colheita final. E quando o Messias veio, ele mesmo declarou: Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. O Filho de Deus buscava restaurar o que havia sido quebrado. Não apenas um povo, mas uma aliança. Sua morte e ressurreição não foram o fim, foram o recomeço. Desde então, o mundo tem sido palco de um retorno silencioso. Povos antigos se redescobrem, tradições ressurgem, e a profecia volta a respirar. No livro de Ezequiel, o profeta vê um vale cheio de ossos secos. O Senhor pergunta: Poderão reviver estes ossos? E diante dos seus olhos, os ossos se unem, ganham carne, e o sopro de vida os transforma num exército. Esses ossos, diz Deus, são toda a casa de Israel. Aquilo que estava morto voltará a viver. O povo disperso será reunido. O reino dividido se tornará um só sob o trono do Messias. Do Éden ao Êxodo, do cativeiro à cruz, o plano nunca mudou. Os nomes escritos em Gênesis reaparecem em Apocalipse. De Abraão à última trombeta, a história segue uma linha vermelha, a promessa de redenção. As 12 tribos foram o início, mas também são o fim. Quando elas voltarem, o relógio profético chegará ao seu limite. Porque o retorno das tribos será o prenúncio do rei. E talvez o maior mistério de todos seja este: as tribos não desapareceram. Elas estão entre nós, misturadas, esquecidas, escondidas sob sobrenomes, sotaques e fronteiras. Cada alma tocada pela fé, cada coração que responde ao chamado de Deus, talvez carregue em si o eco de uma linhagem antiga. Paulo escreveu: Nem todos os descendentes de Israel são Israel, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Isso significa que a verdadeira herança não corre apenas pelo sangue, mas pelo Espírito. E quem crê no Messias se torna parte do mesmo pacto, da mesma esperança, da mesma restauração. As 12 tribos começaram como famílias. Tornaram-se reinos, depois ruínas, e por fim, promessa. Mas o Criador não esqueceu seus nomes. Eles ainda estão gravados em suas mãos. E quando o tempo final chegar, ele chamará cada um, de Judá a Benjamim, de Efraim a Naftali, e os reunirá novamente. O que começou com Abraão sob as estrelas terminará com a luz cobrindo toda a terra. A história das 12 tribos não é sobre um povo distante. É sobre fidelidade,
perda, esperança e o retorno daquilo que nunca deixou de existir. Porque o Deus que prometeu continua cumprindo. E as tribos que o mundo esqueceu, Deus ainda chama pelo nome. Apoie o canal deixando seu like, seu comentário, e compartilhando essa história com quem também busca entender os mistérios da Bíblia. Isso fortalece nosso trabalho e nos permite continuar trazendo roteiros que unem fé, história e emoção. Até o próximo vídeo.